Será que aqueles petiscos saborosos que você tanto adora podem estar, sem que você perceba, a fazer um mal silencioso ao seu coração? Imagine isto: você está relaxado no sofá, talvez assistindo à sua novela favorita, ou conversando com um amigo, e inconscientemente estica a mão para um punhado de amendoins salgados, ou talvez algumas castanhas açucaradas. Parece inofensivo. Não é, afinal. Castanhas são saudáveis, cheias de nutrientes, ricas em gorduras boas. Não é mesmo? E sim, muitas delas são. O problema é que existe uma linha muito tênue entre um alimento benéfico e um verdadeiro inimigo da sua saúde, especialmente quando se trata do seu coração, que já trabalhou tanto e merece todo o cuidado do mundo nesta fase da vida. A triste realidade é que muitos de nós, à medida que envelhecemos, somos bombardeados por informações contraditórias. Aquilo que pensávamos ser bom pode não ser tão bom assim. Ou pode ser bom, mas só em certas condições e com a idade. O nosso corpo torna-se mais sensível. Pequenos deslizes na alimentação que antes passavam despercebidos, agora podem ter um impacto muito maior. E de forma cumulativa, silenciosa, quase imperceptível, até que os sintomas se manifestem. Este é o segredo que pouca gente te conta alguns dos petiscos que você consome regularmente, pensando que são inofensivos ou até benéficos. Podem estar a corroer a saúde do seu coração por dentro, pavimentando um caminho para problemas sérios de saúde, como a hipertensão, o colesterol elevado ou até mesmo eventos cardíacos mais graves. Mas não se preocupe, não estou aqui para te assustar, mas sim para te dar o conhecimento e o poder de fazer escolhas melhores. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás de certas castanhas e hábitos de consumo que, eu lhe imploro, você precisa parar de fazer se quiser proteger o seu coração e viver uma vida plena e com energia. Não se trata de parar de comer tudo o que gosta, mas de entender o que é realmente bom para você. Vamos falar sobre quais são essas castanhas vilãs mascaradas, por que elas são perigosas para o seu coração e, o mais importante, o que você pode comer no lugar delas. Fique comigo até o final, porque vou partilhar algo que vai surpreender você e que pode mudar completamente a forma como você encara os seus lanches diários. Vamos começar, sem delongas, com o primeiro grande culpado. Um item que está presente em quase todas as mesas de bar, festas de família e até mesmo nas nossas despensas. Muitas vezes disfarçado de um snack inofensivo, os amendoins salgados. Eu sei. É delicioso, crocante, e parece ser o acompanhamento perfeito para uma bebida ou um momento de descontração. Mas a verdade é que os amendoins salgados são um verdadeiro camaleão na dieta, escondendo um perigo significativo para o seu coração, especialmente para quem já passou dos 60. O problema principal, e não é um segredo para ninguém, é o teor de sódio. Aquela camada de sal que dá o sabor viciante é, na verdade, uma bomba relógio para a sua pressão arterial. Pense comigo: você come um, depois outro, e antes que perceba, a embalagem acabou. Cada um desses amendoins está carregando uma quantidade de sódio que, acumulada, eleva a sua pressão arterial. E uma pressão arterial elevada, constante, é um dos maiores fatores de risco para doenças cardíacas, como o infarto e o AVC. O seu coração precisa de trabalhar muito mais para bombear o sangue através das artérias, que com o tempo podem ficar mais rígidas e danificadas. Não é uma questão de comer um pouquinho uma vez por mês. O problema reside na regularidade e na quantidade, se faz parte da sua rotina. Mesmo que seja só um punhado todos os dias, o efeito cumulativo é devastador. E o pior é que muitas pessoas não sentem a pressão alta até que ela já esteja num nível perigoso.
é um assassino silencioso. Além do sódio, muitos amendoins salgados disponíveis no mercado são torrados em óleos vegetais de baixa qualidade, que são ricos em gorduras trans ou hidrogenadas. Essas gorduras são terríveis para as artérias, pois aumentam o colesterol LDL, o mau colesterol, e diminuem o HDL, o bom colesterol. Isso cria um ambiente propício para a formação de placas nas artérias, um processo chamado aterosclerose, que restringe o fluxo sanguíneo e aumenta ainda mais o risco de problemas cardíacos. Você está a sobrecarregar o seu coração duplamente, com o sódio que eleva a pressão e com as gorduras ruins que entopem as artérias. Não vale a pena. Meu amigo, minha amiga, o prazer momentâneo de um amendoim salgado não compensa os riscos a longo prazo. Então, qual é a solução? Não é preciso desistir completamente do amendoim, mas sim mudar a forma como o consome. Opte por amendoins crus ou torrados sem sal. Sim, talvez não tenham aquele punch de sabor a que está habituado, mas pode temperá-los com especiarias naturais, como páprica doce, orégãos, pimenta preta ou até mesmo um toque de alho em pó, para dar um sabor diferente sem adicionar sódio prejudicial. Além disso, mesmo os amendoins sem sal ou qualquer outra castanha devem ser consumidos com moderação. E aqui entra o segundo ponto crucial, que muitas pessoas ignoram: a questão da quantidade. Mesmo as castanhas mais saudáveis, como amêndoas, nozes ou castanhas do Pará, são ricas em calorias e gorduras. Sim, são gorduras boas, benéficas para o coração e para o cérebro, mas em excesso. Qualquer coisa boa pode virar um problema. Um punhado de castanhas, digamos, cerca de 30 gramas, ou o equivalente a uma palma da mão cheia, já contém uma quantidade considerável de calorias. Se você come um punhado, depois mais um, e depois mais outro ao longo do dia, pode facilmente ultrapassar as suas necessidades calóricas diárias, levando ao ganho de peso e o excesso de peso, especialmente a gordura abdominal. É um fator de risco enorme para doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e pressão alta. O seu coração já tem o seu próprio trabalho a fazer. Não precisa de uma carga extra para bombear sangue para um corpo com quilos a mais. A moderação é a chave. Não encare as castanhas como um alimento que pode comer à vontade. Pense nelas como um medicamento natural, que deve ser consumido na dose certa para ter o efeito desejado. O ideal é separar a sua porção diária de castanhas numa tigela pequena ou num saquinho. E quando acabar, acabou. Não vá buscar mais. Esta disciplina simples pode fazer uma diferença gigante na sua saúde. Experimente substituir os amendoins salgados por amêndoas sem sal, ou por nozes, que são ricas em ômega 3, um tipo de gordura que é excelente para o coração. Mas, repito, sempre em quantidades controladas. Lembre-se, o seu coração merece o melhor. E as escolhas que você faz hoje impactarão diretamente a qualidade da sua vida amanhã. Ao evitar o excesso de sódio e controlar as porções, você já estará a dar um passo enorme para proteger o seu coração. Agora que discutimos os perigos dos amendoins salgados e a importância da moderação, vamos avançar para outra categoria de castanhas que, infelizmente, também esconde armadilhas. Continuando a nossa conversa sobre os inimigos silenciosos do seu coração. Vamos agora falar sobre um tipo de castanha que é frequentemente associada a momentos de celebração ou como um presente especial, mas que pode ser igualmente prejudicial às nozes açucaradas ou caramelizadas. Aquelas castanhas cobertas por uma camada brilhante e crocante de açúcar, muitas vezes preparadas com manteiga ou óleos vegetais menos saudáveis. Elas podem parecer uma iguaria deliciosa. E confesso, o sabor é irresistível para muitos, mas o impacto no seu corpo
e especialmente no seu coração. Pode ser devastador a longo prazo. O problema central aqui é o açúcar. O consumo excessivo de açúcar não é prejudicial apenas para quem tem diabetes ou para quem se preocupa com o peso. Ele afeta diretamente a saúde do seu coração de várias maneiras, quando você consome muito açúcar. O seu corpo pode desenvolver resistência à insulina, uma condição que, se não for controlada, pode levar a diabetes tipo 2. E a diabetes é um fator de risco importante para doenças cardíacas. Além disso, o açúcar em excesso contribui para a inflamação crônica no corpo, que é um gatilho para a aterosclerose, o endurecimento e o estreitamento das artérias. Imagine o açúcar a agir como um irritante constante dentro das suas veias, danificando as paredes arteriais e tornando-as mais propensas à acumulação de placas de gordura. E não é só isso. O açúcar também pode levar ao aumento dos níveis de triglicerídeos no sangue, um tipo de gordura que, em grandes quantidades, é prejudicial para o coração. Junte a isso as calorias vazias que o açúcar adiciona, que contribuem para o ganho de peso e o aumento da gordura abdominal. E você tem uma receita completa para problemas cardíacos. Pense naqueles doces que se come nas festas, ou nas embalagens bonitas que se vê no supermercado. É tentador. Eu sei, mas cada mordida é uma dose de açúcar que o seu coração, já envelhecido, tem mais dificuldade em processar e em lidar com os seus efeitos negativos. Muitas dessas nozes açucaradas também são preparadas com óleos que não são os mais saudáveis, adicionando ainda mais gorduras saturadas ou trans à mistura, o que agrava o problema do colesterol. A combinação de açúcar e gordura de baixa qualidade é particularmente perigosa. Não há nenhum benefício nutricional significativo que compense os riscos. É puro prazer momentâneo em troca de um desgaste lento e silencioso do seu sistema cardiovascular. A alternativa é simples, mas requer uma mudança de hábito. Se você gosta do sabor das castanhas, consuma-as na sua forma mais natural possível, cruas ou torradas sem sal e sem açúcar. Se você anseia por um toque doce, pode adicionar um pouco de mel ou xarope de ácer em casa, com moderação, e controlar a quantidade. Mas o ideal mesmo é acostumar o paladar ao sabor natural das castanhas, para satisfazer a vontade de algo doce e crocante. Experimente frutas frescas, como maçãs ou peras, ou até mesmo algumas tâmaras, que são naturalmente doces e ricas em fibras, muito melhores para o seu coração e para a sua saúde em geral. Agora, vamos abordar um último ponto que engloba a forma como muitas pessoas, incluindo seniors, consomem castanhas, e que pode ser igualmente perigoso as castanhas inseridas em misturas de snacks altamente processados. Sabe aquelas embalagens grandes de mix de festas ou mistura de aperitivos que contém uma variedade de coisas, incluindo algumas castanhas. Não se deixe enganar. Muitas vezes, as castanhas ali presentes são a menor parte da mistura, e o resto é composto por bolachas salgadas, salgadinhos fritos, pedaços de massa frita, sementes com muito sal e, sim, ainda mais açúcar e gorduras de má qualidade. Nestas misturas, o pouco benefício que as castanhas poderiam oferecer é completamente anulado pela quantidade esmagadora de ingredientes prejudiciais. É como tentar colocar uma flor num jardim cheio de ervas daninhas. A presença de umas poucas castanhas saudáveis não torna a mistura inteira benéfica. Pelo contrário, essas misturas são concebidas para serem hiperpalatáveis, ou seja, para serem tão saborosas que é quase impossível parar de comer, levando ao consumo excessivo de sal, açúcar e gorduras saturadas ou trans. É um ciclo vicioso de prazer e arrependimento, que a longo prazo
cobra um preço alto do seu coração. O perigo dessas misturas é a ilusão de que se está a fazer uma escolha variada e interessante, quando na verdade se está a consumir um coquetel de ingredientes inflamatórios e prejudiciais à saúde cardiovascular. Os elevados níveis de sódio nesses produtos disfarçam os sabores, levando a comer mais do que se precisa. E o excesso de açúcares escondidos em molhos e temperos contribui para todos os problemas que já discutimos. Para evitar esta armadilha, a regra de ouro é: leia os rótulos. Se a lista de ingredientes é longa, cheia de nomes que você não reconhece, ou se o açúcar e o sal aparecem no topo da lista, é melhor evitar. O ideal é preparar os seus próprios mixes em casa, com castanhas cruas ou torradas sem sal, sementes como abóbora ou girassol sem sal, e talvez algumas frutas secas sem adição de açúcar, como uvas passas ou damascos. Tudo em porções controladas. Claro, ao fazer as suas próprias misturas, você tem controle total sobre os ingredientes e pode garantir que está a consumir algo verdadeiramente nutritivo e benéfico para o seu coração. Lembre-se, a sua saúde é o seu bem mais precioso. E fazer escolhas conscientes sobre o que coloca no seu corpo é o primeiro passo para garantir uma vida longa e saudável. Ao se afastar das nozes açucaradas e das misturas processadas, você estará a proteger o seu coração de forma significativa. Chegamos ao fim da nossa conversa, e espero que esta partilha de informações tenha sido útil para si. Vimos que nem todas as castanhas são iguais, e que a forma como as consumimos pode fazer toda a diferença para a saúde do nosso coração. Desde os amendoins salgados, que são verdadeiras bombas de sódio e gorduras menos saudáveis, a sobrecarregar a sua pressão arterial e as suas artérias, até ao perigo de consumir qualquer castanha em excesso, pois mesmo as mais saudáveis são ricas em calorias e podem levar ao ganho de peso. Um inimigo do coração. Falamos também sobre as nozes açucaradas ou caramelizadas, que são carregadas de açúcar e gorduras de má qualidade, promovendo a inflamação e o aumento de triglicerídeos. E, por fim, as castanhas camufladas em misturas de snacks processados, onde os poucos benefícios se perdem num mar de ingredientes prejudiciais e viciantes. A mensagem principal aqui não é para você demonizar completamente as castanhas. Pelo contrário, quando consumidas na sua forma natural, sem sal, sem açúcar e em moderação, castanhas como amêndoas, nozes, castanhas do Pará, são excelentes fontes de gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais que podem, de facto, proteger o seu coração. O que eu imploro é que você se torne um consumidor mais consciente, que olhe além do rótulo e entenda o que realmente está a colocar no seu corpo. Pequenas mudanças nos seus hábitos diários podem ter um impacto gigantesco na sua saúde e na sua qualidade de vida a longo prazo. Lembre-se, você passou a vida a construir muitas coisas, a cuidar de muitas pessoas. Agora é a sua vez de cuidar de si, de valorizar o seu bem-estar e de investir na sua saúde para poder desfrutar de cada momento. Não se trata de privação, mas de escolhas inteligentes. Trocar os amendoins salgados por amendoins sem sal ou outras castanhas na sua forma mais pura. Controlar as porções e evitar os produtos açucarados e processados. São passos simples que o seu coração vai agradecer. Eu adoraria saber a sua opinião sobre o que discutimos hoje. Qual foi a informação que mais surpreendeu você? Já costuma evitar alguns destes alimentos? Compartilhe se o parecemos a sua experiência e os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo foi útil e fez você pensar de forma diferente sobre a sua alimentação, por favor, deixe o seu gosto. E, claro, se ainda não o fez,
Subscreva o canal para não perder mais dicas valiosas como estas, pensadas especialmente para você que quer viver a sua melhor fase da vida com saúde e vitalidade. A sua jornada para uma vida mais saudável começa com o conhecimento e com a coragem de fazer mudanças. Não importa a sua idade. Nunca é tarde para começar a cuidar melhor do seu corpo e do seu coração. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Cuide-se e até breve.